Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fanático, canal que é destinado a todos os torcedores que são fanáticos pelo Santa Cruz, assim como eu. No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui a dificuldade que o Santa Cruz está tendo para trazer jogadores para compor o elenco, visando a temporada de 2025. Mas antes, vou pedir para que você me ajude aí, dando um like, compartilhando esse vídeo para algum amigo e se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, tá bom? Lembrando que eu estou querendo atingir aquela marca de 1000 inscritos para eu poder fazer sorteio de brindes para vocês, né? Até o final do ano, até dezembro, eu quero estar aqui com 1000 inscritos para aí sim eu fazer sorteio de brindes aqui para vocês, beleza? Então me ajuda aí, cola no canal e assista esse vídeo de agora. Vamos lá. Santa Cruz está com dificuldade, como eu disse, né, no início do vídeo, de contratar. E isso não é de hoje, né? Se nós pegarmos a história recente do Santa Cruz sempre teve essa dificuldade em trazer jogadores, tá? Aqui, ó, em 2018, uma reportagem. Quem lembra do técnico Júnior Rocha, né? Ele falava dessa dificuldade de contratar e usava essa seguinte frase: concorrência desleal, né? Um pouco tempo depois, de 2019, Luciano Sorriso, ex-jogador, né, que virou executivo na época, falava da dificuldade em trazer o meia para o Santa Cruz. E ele falava aqui, ó, que 4 jogadores já se negaram a defender o clube pernambucano nesse primeiro semestre. Veja, em 2019. Ano passado, né, o então dirigente do Santa Cruz, Sandro, falava também da dificuldade do Santa Cruz em contratar jogadores para a Série D. Então, você veja que é um negócio sintomático, né? Já não é de hoje essa dificuldade que o Santa Cruz tem em contratar. Mas afinal, Thiago, por que o Santa Cruz, todo início de temporada, tem essa dificuldade em contratar jogador, né? O que é que leva o Santa Cruz a ser tão mal visto no mercado que os jogadores se negam a vir? E aí eu enumerei algumas coisas, né? E a gente vai discutir aqui. E eu quero que você comente, tá? No vídeo. Pode tecer comentários aí no canal, concordando ou discordando, ou levantando outras, né, hipóteses para o Santa Cruz ter essa dificuldade realmente em trazer jogadores, tá? Então vamos lá. Como exatamente dificuldade, eu coloquei aqui em termos atuais. O Santa Cruz ele tem uma das dificuldades, é o orçamento ser muito curto, né? Como já foi discutido, eu já gravei vídeos aqui falando sobre isso. Deixa eu só dar mais um zoom aqui para ficar bem visível aqui para vocês. Pronto. Então, a folha estabelecida para esse ano só de jogadores é em torno de 400 a 450 mil. Então, é muito pequena para um clube como Santa Cruz, que tem como principal objetivo sair da famigerada Série D, né? E a gente sabe que hoje em dia o mercado de jogador, né, tá muito inflacionado. Então, qualquer jogador meia boca hoje em dia ganha mais de 10, 15 mil reais. Então, para você trazer jogadores com mais qualidade, tem que abrir o bolso. E num orçamento de 400 a 450 mil, não tem como fazer isso, né? Outro fato que contribui para isso é o fato de onde está o clube, numa Série D. A gente sabe que, pronto, a Série B tá rolando aí, né? Jogador de Série B não vai querer jogar na Série D, né? A verdade é essa. Mesmo aqueles que estão no banco, né? Eles vão tentar, o empresário, o agente, enfim, vão tentar até o último momento empurrar esse jogador para uma série maior, né? Então a Série D, ela é a última opção. Então a gente fica exatamente, muitas vezes a gente faz uma proposta boa, né? Com salário até maior
do que um clube numa Série C, mas o fato de estar na Série D, o cara não quer vir, porque vai jogar em campo ruim, é um campeonato de tiro curto, né? Porque o regulamento não favorece, enfim, não não tem visibilidade, então tudo isso pesa na hora que o jogador quer fechar. Outro ponto aí que eu coloquei é a questão da SAF, a insegurança em relação à SAF. Por que existe essa insegurança em relação à SAF? Porque hoje quem está contratando é a direção do clube associativo. Então não tem nada da SAF ainda. Não tem dinheiro, não tem nenhum investidor, os investidores não entraram. E isso ainda está uma dúvida muito grande, porque do jeito que tá as coisas, né? E o Alan Araújo, diretor de futebol, já falou sobre isso, que se a SAF fosse apresentada, né, como foi a consultoria, né, foi apresentada esse ano. Então tem aquele todo o processo de fazer, né, de assinar os documentos, de fazer a transição, enfim. O Alan Araújo deixou bem claro que se a SAF ela for apresentada, né, até o final do ano, início do ano, enfim, a transição ela vai durar em torno de uns 6 a 8 meses. Então, resumindo, a diretoria da SAF, né, ela só iria pegar o clube em andamento em meados da Série D. Então, hoje o cara que tem contrato com Santa Cruz, né, que joga no Santa Cruz, ele não sabe se no decorrer da Série D ele vai ficar. Porque quando a equipe da SAF assumir o futebol, ela vai, logicamente, trazer aqueles jogadores que ela acha que são os ideais para jogar no clube. Então, esse jogador que foi trazido antes pela diretoria do clube associativo, ele não tem garantia nenhuma de que vai ficar até o final do campeonato. Então essa insegurança também deixa o jogador com a pulga atrás da orelha. O próprio Itamar teve esse receio, né? Ele estava apalavrado, tinha um pré-contrato, mas ele conversou com o Bruno Rodrigues para saber, sim, vai ter a SAF, eu vou continuar quando a SAF entrar, né? Ele mesmo ficou com essa dúvida. Então essa insegurança também interfere, né? Outro fator aí que é fundamental, como eu acabei de mostrar, o histórico do Santa Cruz, né? De pelo menos 20 anos para cá, as notícias do Santa Cruz é clube rebaixado, clube devendo salário, clube uma bagunça administrativa. Então, os caras, eles têm contato com o outro. Tem empresários que tomam conta, né? Agencia a carreira de 10, 20 jogadores. Então, se ele tem um jogador que já jogou no Santa Cruz e teve problema para receber, ele não vai colocar um jogador desse de volta. E ainda ele, se ligarem para ele, vai dizer, ó, não entra naquela barca não. Se bem que o Bruno Rodrigues, né, ele, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer e dar exatamente parabéns ao Bruno, é que ele conseguiu exatamente quebrar isso, né, e pagar em dia todos os funcionários e até os jogadores que saíram. Ninguém ficou sem receber, né? Mas o histórico pesa. Então, tanto o Itamar como o Arley, ele vai ter que gastar muita lábia para trazer o cara, mostrar o projeto e convencer, né? Outra coisa que pesa também é a questão da infraestrutura. A gente sabe que o Santa Cruz não tem estrutura para desempenhar um trabalho com condições que se exigem de um clube para disputar uma competição profissional, né? Então, não tem um CT apropriado, a academia do clube também não é essas coisas, não tem o estádio cair nos pedaços. Então, o Santa Cruz ele tem esse problema, né? O básico, como o Arley mesmo, quando assumiu, quando foi apresentado, ele falou, né? Que precisava apenas de uma pitadinha a mais para fazer o feijão com arroz, né? O tempero. E estava muito perto de ter esse tempero para fazer o feijão com arroz. Então,
essa falta de estrutura, você pegar, por exemplo, um Retrô da vida e comparar com o Santa Cruz, é 1000 anos-luz, Santa Cruz está atrás. Então isso pesa, né? Para a decisão do jogador. Tem jogador que não quer jogar no clube que não tem um básico para treinar, não tem um departamento de fisiologia adequado, né? No caso do Santa Cruz é tudo terceirizado, praticamente, né? Então isso pesa. Outra coisa também, que aí eu coloquei, que muita gente discorda, eu acredito que algumas pessoas vão discordar dessa minha outra colocação aí, é com relação à torcida, né? O Santa Cruz, ele por estar há muito tempo atolado, vamos dizer assim, nesse buraco sem fim, né? A torcida não tem mais paciência. Então não é todo jogador que psicologicamente quer vir trabalhar no clube com a pressão dessa, tá? A gente teve exemplos aqui de jogadores, como por exemplo o Nadson, o André Luiz agora recentemente, que sucumbiram com a pressão da torcida, né? Então, isso chega nos ouvidos, né? E se espalha rapidamente. Então, você tá vendo aí a questão do Michael, né? Que a torcida não quer, uma boa parte não quer. Foram lá no Instagram do cara cornetar o cara. Então, não é todo jogador que gosta de trabalhar num ambiente assim, né? Praticamente quase nenhum gosta, né? Ninguém gosta de trabalhar numa pressão dessa. Então, isso também interfere, né? Porque a torcida do Santa Cruz, do jeito que ela tá hoje, se o cara der 3 passes errado, acabou. Vai ser vaiado o jogo inteiro. Então, não é todo mundo que aguenta isso, não. Tá certo? Então, adiantando aqui, pro vídeo já não ficar tão grande como já tá, só lembrando aqui, o nosso elenco hoje, né? Ele não tem algumas posições reserva, como é o caso dos laterais. Nós só dispomos hoje no elenco de apenas 2 laterais, um em cada posição. E tem posições aí que precisa que a direção olhe com mais cuidado, com mais carinho e tente trazer jogadores com nível de habilidade e de técnica acima do que o campeonato exige. Como, por exemplo, goleiro e atacante. Nós não temos nenhum goleiro no elenco hoje que a gente pode confiar. O Moisés, ele é uma aposta. Ele se deu bem ano passado, se destacou, mas é uma aposta. Moisés nunca jogou num clube de massa, né? Atacante, a gente não tem nenhum que a gente possa dizer, ó, dá para fulaninho a bola que ele vai decidir. Não temos. Lembrando que nos anos que a gente subiu, nós tínhamos no elenco, por exemplo, Denis Marques, que era bem conhecido, né? Que, querendo ou não, era goleador, embora a Série C dele foi horrível. Mas a gente achou, né, um atacante, né, André Dias, que se deu bem no elenco. Mas hoje a gente não tem. Faz tempo que o Santa Cruz não tem um centroavante e um goleiro à altura da história do clube e que passe confiança para o torcedor. Então isso é extremamente preocupante. Então, essa história aí, que eu vejo muito. Ah, Thiago, mas não adianta o cara trazer jogador caro se não vai ter como pagar. Quem colocou isso, o Santa Cruz, nessa situação, não fui eu. E também não foi você. Quem colocou foi os dirigentes, que alguns ainda continuam dentro do clube. Então o Santa Cruz já teve dinheiro. Já teve dinheiro. E os caras não souberam usar esse dinheiro. Quer ver uma coisa? Em 2016, nós tivemos o maior balanço da história, a maior receita da história do clube. E não sou eu que estou dizendo. Na época foi o Cássio Zipoli. Então, tivemos a redução do passivo e a maior receita da história. Para você ter uma ideia, né? O Santa Cruz teve ao todo 36,8 milhões de receita, né?
Na época ele dizia que isso foi um aumento de 143%, né, com relação ao ano anterior, 2015. Então, meu amigo, Santa Cruz já teve dinheiro e os caras não souberam exatamente usufruir da receita. Então, eu como torcedor tenho a obrigação de cobrar e de me preocupar, né? Porque a gente viu aí o Retrô, que teve uma receita, um investimento maior, como foi angustiante para sair dessa Série D. Normalmente, quem gasta mais, quem consegue montar elenco com mais qualidade, tende a ter mais probabilidade de sair. Mesmo com 3 mata-mata, tudo entre... a gente sabe que futebol não é a ciência exata, que pode acontecer do clube de melhor orçamento ser eliminado. Nós já eliminamos o São Caetano em 99, né? Historicamente já aconteceu a nosso favor. Mas, normalmente, quem tem dinheiro consegue sair dessa famigerada série aí. Santa Cruz, com essa receita de time pequeno, é difícil conseguir ter êxito. Então comenta aí, me diz o que é que tu achou aí desses meus argumentos, né? Você pode discordar, desde que não xingue, tá bom? Dá o like, compartilha esse vídeo para algum amigo e não deixa de ativar o sino de notificações, que é muito importante, tá bom? Um abraço e saudações tricolores. Em breve vou estar aqui com mais um vídeo para vocês.